Família, eu nem sei qual caminho seguir. Se é o caminho que o Fernando Diniz decidiu não relacionar alguns jogadores, ou é o caminho da urucubaca pesada que carrega o Vasco há tanto tempo, família vascaína. Porque se você está esperando alguma mudança para o confronto Vasco contra Grêmio, é melhor tirar a sua camisa da chuva. Ah, Thiago, mas tem que ter alguma coisa, irmão. Vai ter uma mudança, família, mas assim, eu não sei se você vai gostar. Vamos trocar uma ideia sobre isso, até repercutindo aqui também a mídia gaúcha, um canal de um jornalista gremista, que é o Bagé, e os donos da bola do Rio Grande do Sul, comentando um pouco sobre esse confronto, que eu posso adiantar aqui para você, ainda mais, né, se referindo ao Vasco, olha, bem comum, tá? Você vai achar interessante e aí a gente já pega esse gancho para trocar uma ideia sobre o provável Vasco pelo Campeonato Brasileiro amanhã, família. Tem mais resenha, é claro, vamos falar aqui sobre o Barros, mercado da bola e muito mais. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, só para confirmar agora também uma informação do GE, o Paulinho, né, o Paulo Ricardo, foi emprestado para o Volta Redonda, mas também o Lincoln. Agora está confirmado, já troquei aqui uma ideia com vocês, na minha opinião, se eu tivesse no lugar deles, também optaria, né, por jogar no Volta Redonda e disputar essa Série B. Vale destacar que nesse momento, né, o Volta Redonda está lá embaixo, né, na 19ª colocação, com 15 pontos, mas tem mais, né, 3 jogos pelo primeiro turno. Opa, calma aí, tô lendo errado, né? Tem mais 2 jogos pelo primeiro turno e todo o segundo turno ainda pela frente. Vou ficar aqui na torcida para que o Lincoln e também o Paulinho possam ajudar o Volta Redonda. Falando em Série B, família vascaína, pegando aqui essa informação da ESPN Brasil, tá na tela. A multa para antecipar o retorno de Cauã Barros é inferior a R$1 milhão. No entanto, o Vasco está tentando driblar essa cláusula e aposta na vontade do jogador em retornar ao clube. Caso se concretize a negociação, o Cruz Maltino irá renovar o contrato de Barros até dezembro de 2028. Atualmente, se encerra em dezembro de 2026, com um aumento salarial. Até aqui, eu acho que não tem nada de ruim, né, em relação a esse retorno e estender um pouco mais o contrato do Barros, até porque eu acho que todo mundo, né, entende dessa forma. É um jogador que tem qualidade, que tem recurso, que eu acho que futuramente, né, pode ajudar o Vasco, ou claro também a venda do jogador. Assim, eu não vejo o Barros num primeiro momento chegando e sendo titular do clube. Pode acontecer por essa questão física que a gente tanto fala aqui, depende muito da confiança, né, da personalidade do Barros chegar e jogar bem, tecnicamente falando, porque ele vai contribuir com a juventude deles. A gente não tem dúvidas em relação a isso, mas, né, de repente pode faltar um pouco na personalidade, pressão e tudo mais. Mas entendo que é uma opção, né? Você ganha uma opção, porque assim, é a questão da urucubaca, né, família, que carrega a gente. Falo isso aqui direto e vou falar novamente. No início do ano, a gente comentava aqui que o setor mais forte do Vasco era o meio-campo. Com o Hugo, Matheus, que até então, poxa, não dá para negar, contribuíram em 2024, né, o Jair retornando, o Paulinho, Tietchan chegando, mas olha, tá difícil. Então acho que o retorno do Barros é importante nesse sentido. Em relação ao esforço, eu já até comentei aqui com vocês, né? Acho que o Barros tem mais capacidade de ajudar do que o Esforza. Não estou dizendo, por exemplo, que o Barros é melhor tecnicamente que o Esforza, porque eu acho que o Esforza tem qualidade, tem recurso, mas é mole. Muito mole. E aí o Barros entrega mais intensidade e hoje isso faz falta no Vasco. Família vascaína tá fazendo muita falta. Jogadores pra aqui, pra pressionar ali. Você me entende, né? Seguindo, né, pra gente trocar uma ideia rápida sobre mercado da bola. Tava até vendo um corte do Chile 500 Dias falando sobre mercado da bola, atualizando algumas informações
como de fato, né, o Vasco tem sim interesse na contratação do zagueiro uruguaio do Colo-Colo. Ele estava até dizendo lá, né, como o Vasco tem um bom relacionamento com o Colo-Colo pela negociação com o Palácios. Dependendo do negócio pode acontecer, e o Diniz já até elogiou o zagueiro uruguaio, né, o Saldívia, né, é isso, mas claro que, né, família, a gente fica preocupado porque é um campeonato que está em queda, né, um campeonato chileno, sinceramente, bem fraco. É só você ver aí, né, eu acho que não tem nenhum time chileno nas oitavas da Libertadores, e nos playoffs da Sul-Americana eu acho que tem sim, né, não sei se o Palestino me parece que já passou direto, ou tá ali nos playoffs, Universidade do Chile também, alguma coisa assim, mas é um nome que o Vasco tá olhando. E segundo o Chile 500 Dias, o Vasco quer sim, mudou os planos e quer a contratação de um zagueiro. Ele atualizou lá também a questão do atacante do Nacional, que a gente comentou aqui também, informação do canal Atenção Vascaínos. É um nome que está na mesa do Vasco, foi oferecido ao Vasco, mas o Vasco está aqui, guardando esse nome porque é jogador de mais nível para o setor ofensivo. E aí, a questão aqui do Balbuena, família vascaína, é um jogador de 33 anos, que está livre no mercado, mas tem um alto salário. Assim, não sei se o Diniz já bateu na mesa e já analisou a questão do Balbuena dessa forma. Tá aqui, ó. Estilo de Balbuena não agrada Diniz. Vasco busca alternativas. Não sei, tá? Informação aqui do VDGcast, do Corujão, mas eu acredito que o Balbuena não encaixa ali no estilo do Fernando Diniz. É um cara que tem liderança, bom no jogo aéreo, mas entendo que já não está com aquela mobilidade, inclusive é reserva, né, na seleção do Paraguai, e eu vejo dessa forma, mesmo não sabendo aqui se é verdade, tá? Eu acho que o Balbuena não faz muito o estilo do Fernando Diniz, não, família vascaína. Mas para finalizar em relação a reforços, segundo o Flávio Dias, né, o Vasco busca agora um zagueiro, 2 atacantes e, se pintar alguma oportunidade, um jogador de meio campo. As propostas estão na mesa, né? O Vasco não tem recurso, então tá fazendo, né, aquela proposta por empréstimo, e com opção de compra, perda de vista, tá esperando alguém morder aí a isca e aí o Vasco conseguir contratar mais jogadores, família. Basicamente é isso. Uma outra informação aqui pra gente trocar uma ideia, e acho que todo torcedor pensa dessa forma em relação ao João Vitor, né? Tá aqui, ó. Nos próximos dias, o Vasco terá uma reunião com o empresário do João Vitor para definir o futuro do zagueiro no clube. O agente é Paulo Pitombeira, o mesmo que representa Léo Jardim e Thiago Mendes. Não é a primeira vez que João Vitor se envolve em conflito com torcedores. Em fevereiro, após empate com o Sampaio Correia, o zagueiro chegou a partir para cima de vascaínos e precisou ser contido por Verrete e Piton. Mesmo com sondagens no início do ano, ele foi bancado por Carille e Felipe. Agora o clima cada vez mais tenso. O cenário pode mudar. Aqui, pô, um pouco chamar a atenção aqui em relação, partiu para cima dos torcedores. Não, ele bateu boca ali no Campeonato Carioca. E assim, cara, é o que eu falo. Eu sei que não é o correto, mas eu acho que é uma forma também do torcedor, do jogador, ele tá incomodado, ele, né, tá ali, tá querendo entregar, tá inconformado com a atuação, com os resultados. Mas se estiver cagando e andando, o cara lá xingando ele sai, não, ele foi debater com os caras, né, dentro de um respeito, eu acho que não tem nada a ver. Agora, o deboche complica, né? Deboche complica. Aí não, né? Toma uma porrada daquela, aí a galera lá xingando, cobrando, ele passa rindo, olhando, rindo. Não, aí não, família, aí realmente é complicado. Mas assim, família, eu tava pensando nisso, né, lendo essa matéria aqui, essa informação, agora há pouco, né, ali sentado no meu sofá, e falei assim, cara, realmente, né, eu, assim, mudo meu discurso, tá, família? Porque acho que, né, isso aconteceu, por exemplo, com o Flucê, né, ali que bateu campeão em 2023, foi construindo o seu elenco ao longo dos anos. Chegou um aqui, um ali, contratou, pá, e aí bateu campeão em 2023. Entendo que esse é o processo que o Vasco, que tem que acontecer no Vasco. Mas eu acho, família, que nesse momento é difícil, sabe? Porque é muita porrada, né? São vários vexames de uma galera ali dentro do Vasco. Então isso tem peso, a paciência já tá no limite. Então assim, eu acho interessante realmente uma reformulação. E eu acho que todo mundo vai concordar com isso, para pelo menos a gente tirar esse ranço aí de alguns jogadores. Né? Porque acontece, o próprio Fabinho, né, o presidente da Força, falou, Criciúma, e não sei o que, Vitória, e pá, Flamengo, e não tem mudança, ninguém sai, sabe? Não tô falando que tirando esses caras e chegando uma outra galera vai acabar.
mas pelo menos esse ranço, né, essa energia que tem com alguns atletas por essas porradas ano após ano, eu vejo assim, né, tentando aí uma negociação, pintando uma proposta pelo João Vitor, acho difícil, tá? Pelos valores, muito difícil, muito difícil. Com certeza o Vasco vai querer um bom papel colorido pelo investimento que fez, um alto salário e a bola que ele tá jogando, é muito difícil. O João Vitor ir para um outro clube, aí Piton também, entre outros, tá? Hugo Moura, que eu já elogiei, uma galera aí, cara, uma galera aí, ó, segue o rumo, tá? Segue o rumo, minha visão. E detalhe, me cobrem, se no final do ano acontecer alguma coisa, algum milagre aí, Thiago, eu elogiando aqui, tem que ficar, não, me cobrem, se me ver na rua, Thiago, fala merda não, tem que, vaza, é isso, tá certo, vou te dar a razão, tá? Mas assim, família, vamos falar da partida de amanhã, contra o Grêmio. Antes da gente pontuar essas informações de agora há pouco, né, inclusive, Vene Casagrande, Flávio Dias, sobre os relacionados e a provável escalação, eu queria reagir aqui com vocês ao Bagé, né, jornalista gremista, e também ao programa Os Donos da Bola, lá do Rio Grande do Sul. Se liga só. Se perder pro Vasco... Vamos lá, vamos pegar o desenho sexta-feira 13. É que eu acho que se perder pro Vasco, o pensamento contra o Palmeiras vai ser o mesmo, entende? Tudo bem, se mas... classificar ou não. Sim, mas é que a chance de conseguir ganhar do Vasco é maior. A guerra que eu faço contra o Vasco, eu tenho mais chance de sair vivo do que contra o Palmeiras. Claro. É que se o Grêmio não, a sequência é ruim. se o Grêmio não ganhar do Vasco amanhã, a tendência é que o Grêmio... vamos lá, gente, a tendência, tá? É que perca 3 jogos seguidos. E que entra na zona do rebaixamento contra o Palmeiras. Nós já perdemos, que é o Cruzeiro. Se nós perdermos para Vasco e para Palmeiras, serão 0 pontos em 9. É que eu acho e aí que tu despenca. Entendeu? Não, tu pode até não entrar, Diogo. Tomara Deus que não entre. Cara, porque o Juventude vai Tomara pegar Deus que não Cruzeiro entre. O grande problema é que o Campeonato Brasileiro, ele é uma... Qualquer competição de pontos corridos, né? Ele é acumulativo. Então o que acontece? Se tu não somar nenhum ponto em 9, tu vai pagar esse preço, ou de forma imediata ou ali na frente. Só que o porquê que eu disse, se faz o desenho da sexta-feira 13, né? Que é o pior possível. Aí perde pro Vasco, aí tu acaba eliminado numa quarta-feira. Eu acho que nós vamos passar, tá? Tem que acreditar nisso. Mas eu digo o que eu desenho. Aí tu tá numa eliminação, e se tu não pontuar com o Vasco, poxa, claro, tu pode chegar lá e fazer 20-0 no Palmeiras? Pode. É bem improvável bem que mais aconteça. difícil, né? Agora, por isso que eu tô comparando a questão do Vasco, porque o Vasco também tá instável. O Vasco tá todo descabelado, os caras estão lá chegando, botando dedo na cara de jogador. A situação do Vasco é pior ainda que a do Grêmio. Se bem que teve cobrança do nosso lado também. É, mas nada comparável a não, eles, claro, porque já tá claro, bagunçado. Claro. Então, se tem um momento que tu pode ir lá e beliscar e garantir pelo menos um ponto, eu também acho. É amanhã. A possibilidade do Grêmio, sim, sofrer um revés muito forte para o Vasco. Eu não consigo desconsiderar. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu hoje vejo, embora o Vasco tenha tomado uma paulada do Independiente da houve CT lá, invadiram CT, tá tudo louco. Tá uma crise. Inclusive, pressionaram o Fernando Diniz, mas o Vasco tá numa draga há 20 anos. O problema não sou eu. Né? Foi ele, mas ele tá certo, né? Tá certo. Agora é o seguinte, com tudo isso, o Vasco é melhor que o Grêmio. O Vasco tem mais time que o Grêmio. O Vasco vai jogar em casa. O Vasco está pressionado. O Vasco tem a obrigação de dar uma resposta. E o Vasco tem um cara que sabe fazer gol, né? Que é o Vegete. E o Grêmio toma gol em tudo que é jogo. Não, a bola aérea na zaga do Grêmio sábado vai ser um horror. Que é jogo. O Grêmio vai tomar gol, o Grêmio não tem poder de reação. O Grêmio é um time que, diante da primeira adversidade, sucumbe, se esvai, não tem liderança. Essa última informação que o Kahneman não vai pro jogo, ela é desastrosa do ponto de vista de liderança. Mas talvez não técnica. Pois é, menos do ponto de vista técnica. Então, mas hoje é melhor que hoje não, né? Mas hoje o Grêmio precisa de um líder. O Grêmio precisa de alguém que mostre o que é o Grêmio. E sem o Kahneman, isso é pior. Mas o Kahneman não tá conseguindo. Isso é pior, mas é pior, Guimarães. É pior. Não, o Grêmio tem que jogar na quarta-feira. Que é o jogo, aí, sim, que é o jogo da motivação. Aí a representatividade dele vai fazer a diferença. Não, o Kahneman joga em todos os jogos. O Gamba, todos. Não posso desconsiderar o Grêmio não conseguiu o resultado contra o Vasco. É uma questão de o Vasco ser o favorito pro jogo. O Grêmio é o time que vai ter que entrar em campo, entendendo, por exemplo, que mesmo precisando de um resultado, não vai poder se mandar para o ataque. Não, empatezinha goleada. Empatezinha goleada. Por quê? Porque a gente está falando de qualidade e de momento. O momento do Grêmio com esse time em que o Mano Menezes abre, que não tem articulador e que o articulador que ele possivelmente vai utilizar é um excelente coadjuvante, ou seja, ele expõe que não tem um jogador para funcionar como uma espécie de cérebro, né? Porque o Grêmio também pensa muito pouco o jogo, né? Não é só falta de qualidade, é falta de um pouquinho de cabeça. Na medida em que ele também coloca que precisa de jogadores e que jogadores importantes estão fora, gente, o jogo contra o Vasco também é um jogo de
fechar a casinha, evitar tomar esse Três gol zagueiros, e bruxo, especular, como tu quer. e especular contra-ataque. Desculpa, não, o Grêmio não tem hoje condições de trocar figurinha com o Vasco no Rio de Janeiro. Não tem. Isso Mas aí não tem. O Grêmio já não tinha contra o Cruzeiro. É que o Vasco é bem pior, bem que, o pior Cruzeiro, que o Cruzeiro. e mesmo assim, melhor que o Grêmio. mesmo assim melhor que o Melhor Grêmio, que o Grêmio. e mesmo sendo bem pior que o Cruzeiro, o Grêmio não tem condições de trocar jogo com o Vasco. Olha, eu montei esse canal junto com o meu primo Felipe, inclusive tá por aqui. Cadê ele? Aqui, ó. É isso. Thiagão Desenho. Em 2020, outubro de 2020. Acho que esses cortes que a gente faz e reações, eu comecei, cara, em 22, por aí, 23, e eu, sinceramente, eu não lembro de uma galera, de um rival falando assim, não. Até, não sei se vocês lembram, a situação do Criciúma, os 4-0, cara, os torcedores lá, a galera, os jornalistas falando, não, o Criciúma vai lá e vai ganhar, e pai, e batata, como diria meu pai. Que merda que foi, né? Então, assim, não lembro, sinceramente, né, de uma galera falando assim do jogo contra o Vasco. Eu penso da mesma forma, e citei isso aqui já algumas vezes, acho que na nossa casa o Vasco é o favorito, e lá o Grêmio é o favorito. Eu acho o Vasco realmente tem peças mais interessantes, mas é um jogo aberto, né, família? E é aquilo, a gente não sabe qual Vasco vai jogar contra o Grêmio. Vai ser o Vasco contra o Fortaleza? Vai ser o Vasco do jogo contra o São Paulo? O Vasco do jogo contra o Melgar? Ou vai ser o Vasco do Fluminense? Vasco do Botafogo? Né? O Del Valle eu nem vou falar porque o Piton fez uma cagada, né, família? Então, depende muito, né? A gente tem que ver ali na hora, os 10 minutos iniciais, como é que o Vasco se comporta. Claro que também entra a atuação do adversário. Eu sei que muita gente não gosta, né, que eu fale isso aqui, já até me cobraram aí nos comentários, mas é uma obrigação, cara. É uma obrigação do Vasco ganhar do Grêmio. O Grêmio é limitadíssimo e joga na nossa casa. Como eu disse, se fosse lá, o Grêmio, era obrigação do Grêmio ganhar do Vasco, né? Assim, família, né, a gente estava aí na expectativa do Vasco mudar o time titular, mas parece que isso não vai acontecer. Tá aí informação do Vene Casagrande, Coutinho, Lemos, Puma, Leandrinho e GB não foram relacionados para o jogo contra o Grêmio. Lloyd e Breno, lateral direito da base, serão as novidades. GB sentiu um problema muscular na coxa e por isso será desfalque. Então, em relação aqui ao GB, uma urucubaca, né? Os outros atletas, né, a família, a gente não sabe. Até porque, vou mostrar aqui, ó, primeiro a imagem do Breno. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, o lateral direito aí da base, vai ficar no banco ali. E tá aqui também, ó, o CRVG destacou, CRVG News BR, o Lemos e o Leandrinho, né? Trabalharam hoje, não é isso? Hoje, e mesmo assim ficaram fora aí da lista de relacionados. O que acontece, família? Tá aqui, ó, informação do Flávio Dias. Ele atualizou, né, a informação de mais cedo, que disse, né, ele disse que o Vasco mudaria o time titular, mas tá aqui, Piton, João Vitor e Freitas devem ser titulares amanhã. A única mudança deve ser a entrada de Berramin Garré como o armador do time. Então é isso, né? O Coutinho tá fora, o GB que ele utilizou ali na escalação inicial contra o Del Valle sentiu, tá fora e não é possível, né? Que ele, poxa, nesse jogo aí ia entrar com o Alex Teixeira, então o Garré vai ser o meio armador, e aí mantém a estrutura lá na frente, né? Com o Nuno, Verrete e Ryan. Mas assim, família, eu vou ser sincero pra vocês, em relação ao Piton, entre Piton e Vitor Luiz, eu tô revoltado com o Piton, mas eu vou com o Piton. Aí não, pô. Aí não. Leandrinho e Piton, eu mudaria. Eu optaria pro Leandrinho. Agora, Vitor Luiz e Piton, vamos pro Piton. Na zaga, pô, daria pra ele mudar aqui, né? Botar o Luiz Gustavo no lugar do Freitas. Oliveira não é que tá afastado, tá fora dos planos. E aí pro lado direito fica ruim, né? Você só tem ali o João Vitor. Ou você, não sei, você pode recuar o Hugo Moura, é uma boa. Botar o Hugo Moura de zagueiro junto com o Luiz Gustavo. E colocar um jogador no meio campo. E aí eu acho assim, que é mudar muito a estrutura do time, né, família? Não sei. E a gente tava esperando, né, o Lemos, zagueiro, Luiz Gustavo e Leandrinho, nessas 3 mudanças aí. Mas, infelizmente, não vai acontecer. Mas é isso, cara. Torcer muito para que, né, caso, claro, o João Vitor e principalmente o João Vitor, né, e o Piton possam esquecer um pouco essa partida, a pressão e nos ajudar.
a vencer o Grêmio e chegar ali a 16 pontos, né? Depois você tem que analisar aqui e ver os próximos adversários, porque dificilmente a gente vai passar do Del Valle. Então vai ter a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para focar e mais rápido possível, né, tentar se distanciar ali desse Z4 para não sofrer na reta final do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe, né, que tem um peso. Então o jogo de amanhã é muito importante porque dificilmente você vai ter um adversário num péssimo momento, muito parecido com o nosso, né, tomou 6 gols também, vem de 2 derrotas, mas joga na nossa casa. Então dificilmente aí na sequência do Campeonato Brasileiro você vai ter um adversário vivendo esse momento, né, conturbado, com dificuldade técnica, já tá se falando lá em mandar o Mano embora, então o Vasco tem que tentar se reabilitar nessa partida aí, família vascaína. Fui.